vai colaborar com você, tá bom? Hoje, então, já está comigo Dr. Vander Medeiros. Vai estar conosco também o diretor da Sanesul do Estado de Mato Grosso do Sul, Valtinho Carneiro. Ele vem à programação da Grande porque essa semana teve algumas alterações, né, no atendimento, alterações de atendimento presencial, e a gente quer saber como é que tá, né, o trabalho da Sanesul. Muita gente preocupada com as contas, né, Daniel? Não fala que não vai ter corte, mas precisa pagar, uma hora você vai ter que pagar essa conta. Então você, cuidado, porque às vezes o cara fala assim, não tá precisando pagar a energia. Não é que não está precisando, você vai ter que pagar. Os cortes estão suspensos, né, Daniel? Durante 3 meses, né? Mas em alguns casos já tem gente reclamando, no caso da Energisa, que mesmo tendo esse prazo aí estabelecido pelo governo, para o pagamento das contas, tem gente recebendo aviso, não, de corte não, de que o seu CPF vai ser negativado se você não pagar a conta. Isso está acontecendo também, infelizmente. Olha aí, viu? Então, temos que tomar muito cuidado aí, tá, pessoal? Temos que tomar muito cuidado. E é neste momento, né, que a gente anda muito preocupado com várias situações que a gente procura trazer alguns profissionais da área, por exemplo, como é o caso do Dr. Vander Medeiros, que é um advogado especialista na área trabalhista e pode colaborar com a gente aqui para tirar algumas dúvidas, né? E explicar um pouquinho mais do que está acontecendo também, tá bom? Nós estamos chegando neste sábado, dia 9 de maio de 2020, falando sempre em nome de Autoescola Liderança. Na hora de tirar a sua carteira de habilitação, venha para a Autoescola Liderança. Falamos em nome da Help, são 5 lojas em Dourados. Estamos atendendo na loja com todo o nosso cuidado. Porém, meu amigão, preste bem atenção, se você preferir, temos também o nosso Help Delivery, tá legal? Falo em nome da Comagran. Correias Comagran tem a melhor, Gran Flex. Falamos em nome de Pax Primavera, tranquilidade para você, tranquilidade para sua família. Lojas Que Barato, confecções para toda a família. Hoje a loja Que Barato está aberta para você que ainda não comprou o presentão da mamãe. Lojas Que Barato. Corte Dobra, ferro e aço é Corte Dobra. Clínica Odontológica Volte a Sorrir, agora tem a Volte a Sorrir mais para os idosos, viu? Olha, daqui a pouco eu vou falar lá da nova clínica Volte a Sorrir. Falamos em nome da tinta Velutex, na hora de pintar a sua casa, seu comércio. Velutex é daqui do Mato Grosso do Sul, é Velutex. Autopeças e distribuidora Modelo, peças para sua caminhonete nacional ou importada. Farma Real, farmácias associadas, Azulzinha de Dourados. Falamos em nome de Zarpador, Elixir da Vida e Amendoim do Véio, tá bom? 11 horas com mais 8 minutos. Por falar em pandemia, por falar em coronavírus, Cícero, eu vim agora do centro e claro, né, que a data mais importante pós-Natal é, sem dúvida nenhuma, das mães, mas o comércio, Cícero, hoje o trânsito tá grande lá, o movimento tá grande lá no centro, viu, Cícero? O importante é que os comerciantes recuperem hoje, né, parte das perdas, né, que estiveram agora nas últimas semanas com o fechamento do comércio aqui, decretado pela prefeitura. Porém, a recomendação de sempre, né, é que os consumidores, as pessoas que estão nas calçadas, dentro das lojas, usem a máscara de proteção, né? Esse aí é o principal recurso, né, nesse momento para evitar o contágio com o coronavírus. Usando a máscara já tira a grande possibilidade, né, de contrair a doença. Portanto, acho que todo mundo tem que homenagear a sua mãezinha, né, comprar uma lembrancinha para ela, mas sempre tomando esse cuidado de usar a máscara e fazer a limpeza das mãos ao chegar nas lojas e também ao sair. E até porque agora o uso da máscara é obrigatório. Em Dourados, essa semana, decreto do Diário Oficial do município trouxe a obrigatoriedade do uso da máscara, tá legal? Então, quando você vai numa agência bancária, quando você vai para o comércio, repartições públicas, lá na delegacia, por exemplo, não é atendido, não entra sem a máscara. Então, bom para você, melhor para você
Então se cuide, tá bom? Um detalhe que eu achei interessante também, nesta semana nós tivemos o decreto que autorizou a abertura dos templos religiosos das igrejas. O que eu percebi é que a maioria das igrejas, né, as igrejas católicas, igrejas protestantes, eles optaram por não voltar ainda com seus cultos. Isso aconteceu por várias igrejas católicas, pela Igreja Católica e várias igrejas protestantes, principalmente aquelas maiores. Por exemplo, na igreja IPI, do qual eu faço parte, o pastor Edson Rios optou por continuar com os cultos online por conta que se entende do perigo do momento e principalmente da redução também de fiéis, né? 30 pessoas por celebração não seria, para alguns templos maiores, não seria o ideal. Isso é inclusive discutido para ver se consegue aumentar pelo espaço, aumentar o fluxo de pessoas, mas todos estão optando também por manter ainda seus cultos online. Dr. Wander Medeiros, um abraço, obrigado pelo carinho, né? E sempre quando a gente recorre ao Dr. Wander, ele vem urgentemente aqui para falar com a gente. Eu fico muito agradecido mais uma vez, doutor. O que a gente tem percebido, e parece que infelizmente, né? Infelizmente, vamos deixar bem claro, vai ser uma prática a partir de agora, demissões estão acontecendo e a gente percebe não só no pequeno empresário, mas no grande empresário. É claro que mandar embora pode, né? O cara tá numa dificuldade. Mas tem alguma regra para isso não acontecer assim, digamos, de uma forma até sem controle, doutor? Não tem como, a lei não prevê isso aí. O cara manda o tanto de gente que ele quiser, a hora que ele quiser. Bom dia. Bom dia, Oswaldinho. Bom dia, Cícero. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Fico muito feliz de ter sido convidado e mais uma vez é uma honra, uma satisfação estar aqui falando com você e todos os ouvintes da Grande FM. Oswaldo, o que nós temos defendido há algum tempo e falamos já aqui nesse mesmo espaço aqui da rádio é que existem inúmeras alternativas, tanto do ponto de vista empresarial quanto do ponto de vista do próprio direito do trabalho, para que as empresas evitem chegar à demissão, evitem chegar à dispensa dos trabalhadores. Então nós podemos elencar aí no mínimo um conjunto de umas 15, 20 medidas que poderiam ser utilizadas antes da demissão. Mas em nada disso surtindo efeito, em não sendo possível a manutenção dos empregos e sendo necessária a dispensa dos empregados, que é algo que nós lamentamos. Em isso acontecendo, hoje dentro do ordenamento jurídico brasileiro, diferente de outros países, não há nada que proíba fazer a demissão dos trabalhadores. Então uma empresa continua com o direito de mandar embora trabalhadores sem justa causa, ou seja, sem motivação. E ainda a lei permite, conforme o caso, algumas situações em que essa demissão seja feita de uma maneira a minorar o custo econômico da demissão para as empresas. Mas, repito, algo que nós lamentamos, mas existem essas possibilidades sim. Doutor, bom dia. Existe um material disponível, a Caixa Econômica está autorizando, né, principalmente nesse período agora, a chamada demissão por força maior, onde o trabalhador pode sacar o FGTS, né? Antes esse dinheiro ficava retido na fonte lá do governo. Isso altera também alguma coisa em cima disso que o senhor está falando? Quer dizer, hoje o governo, sentindo que a demissão é quase que inevitável, já facilita a vida do trabalhador, ele pode sacar na totalidade o que lhe pertence do FGTS para minimizar a situação? E isso veio de encontro a essa necessidade ou o senhor acha que não? Daniel, veja só, como que funciona a dispensa por força maior? Ela vem regulada no artigo 501 e 502 da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. E haverá essa dispensa por força maior quando, sem que o empregador tenha contribuído para que isso aconteça.
e sem que o empregador tenha sido imprevidente, sem que o empresário tenha sido não tenha sido a falta de cautela, de zelo, de prudência do empregado para fins de chegar naquela situação econômica, mas sim por um elemento externo, o empregador poderá demitir o empregado e nesse caso ele receberá 50% da indenização que ele teria se ele fosse mandado embora sem justa causa. Isso em relação ao pagamento das verbas rescisórias do trabalhador. Então a empresa, quando demite por força maior, por motivo de força maior, ela demite sem que ela tenha que pagar a integralidade da rescisão do trabalhador. Ela paga 50% do que seria a multa do FGTS, e aí tem uma discussão, uns entendem que paga também 50% do aviso prévio indenizado. Os demais direitos ela tem que pagar integralmente. Férias vencidas, 13º vencido, saldo de salários, os demais direitos da rescisão tem que pagar integralmente. Isso na relação empresa-trabalhador. Então ela chega para o trabalhador, estou te demitido por força maior, na forma do artigo 502 e 501 da CLT, e ao invés de te pagar uma multa de FGTS completa, eu vou te pagar 50%. Havendo quem entenda que também isso alcança 50% do aviso prévio indenizado. Só que essa situação da demissão por força maior, ela é uma situação que ela vai envolver não só os interesses do trabalhador e da empresa, mas um terceiro, externo a essa relação, que é a Caixa Econômica Federal, que é quem gere os fundos da conta do FGTS. E normalmente como que acontecia, até antes dessa pandemia? Se alguém chegasse na Caixa Econômica falando assim, fui demitido por força maior, tá aqui minha rescisão. A Caixa Econômica falava, como assim? Cadê a prova? A prova de que a empresa, a prova dessa força maior, a prova de que a empresa não contribuiu para esse estado que levou à demissão, a prova de que a empresa foi prudente e não imprudente no gerenciamento dos seus negócios. Então, antes a Caixa se negava a reconhecer a força maior, a hipótese de demissão de força maior, apenas com a apresentação do TRCT. E o que a Caixa Econômica fez agora essa semana, foi baixar uma instrução normativa que quando chegar lá um TRCT para levantamento para levantamento da conta do FGTS, e nesse TRCT estiver escrito motivo de força maior, a Caixa Econômica, dada a contingência dos fatos que nós estamos vivendo agora, ela vai imediatamente já reconhecer aquela hipótese. Mas tem que estar constando lá no documento. No TRCT, motivo de demissão por motivo de força maior, artigo 501, 502 da CLT. Os contadores vão orientar bem os empresários para colocar isso na rescisão. Então, o que mudou, na verdade, não mudou a lei continua sendo a mesma que existe desde 1943, quando surgiu a CLT. O que mudou foi o trâmite de se aceitar o reconhecimento de uma hipótese de força maior. Antigamente a Caixa não aceitaria. Mas por que força maior? O que está acontecendo? Só que num momento como esse, que esse estado de coisas provocados pela pandemia é público e notório em todo o país, me parece que foi razoável a decisão da Caixa em entender que empresas que vinham a fechar suas atividades em função dessa pandemia estão sim cometidas a uma situação de força maior. Mas aí o empresário pode usar, vamos dizer assim, entre aspas, esse subterfúgio para pagar menos direitos ao funcionário também, usando essa expressão força maior, né? Veja só. Porque isso aí foi tudo dentro da reforma trabalhista, né? Não, isso é importante dizer. A demissão por força maior, ela já está na CLT desde quando a CLT foi criada, desde 1943. Nesse ponto a reforma trabalhista não mudou em nada. O que há é o seguinte, é que na nossa sociedade a gente não havia vivenciado um momento que tivesse uma força maior como essa. Porque essa pandemia é exatamente isso. Uma força maior que se impõe na sociedade e passa a se impor em todos os negócios jurídicos, contratos de trabalho, relações em todos os negócios. Perfeito? E aí eu acho que não seria adequado a gente falar em um subterfúgio da empresa. Porque na verdade é um instrumento jurídico que existe dentro do ordenamento jurídico, ele tem os seus requisitos, inclusive quando comprovado que não há a hipótese de força maior, a empresa fica obrigada a pagar a integralidade das diferenças para o trabalhador. E aí a gente começa a ver a litigiosidade que pode nascer
desse momento que nós estamos passando. Vou te dar alguns exemplos, Cícero. Então imagina uma empresa que já vinha muito mal das pernas. Já vinha mal das pernas por quê? Porque estava sendo mal gerenciada. Que o empresário tinha desviado dinheiro da empresa para contas pessoais, que tinha feito negócios e não estava bem feito. E aí vem a pandemia, o cara fala, vou aproveitar, vou fechar minha empresa e vou mandar todo mundo embora por força maior para me pagar menos. Quando a gente pensa sobre isso, nós estamos pensando no plano do mundo natural, de como as coisas acontecem. O que fatalmente vai acontecer em situações como essa? Depois que passar essa pandemia, esse trabalhador muito provavelmente vai procurar um advogado da sua confiança, deve intentar uma reclamação trabalhista, e nessa reclamação trabalhista vai se discutir o quê? Vai se discutir que aquilo que então hoje se presume como real, olha, se você alegar a força maior, a gente presume que é verdade, porque a gente presume a boa-fé. A má-fé é que tem que ser provada. Aquilo que se falou lá atrás que era força maior, na verdade era uma mentira. Você mal gerenciou a empresa, você tinha desviado, então na verdade você é obrigado a pagar toda a rescisão para o trabalhador. Então na verdade a lei é bem clara. A força maior é aquela que se impõe na relação jurídica, contratual de trabalho, e a empresa não tenha contribuído para ela e nem tenha como ter previsto a sua existência. É o caso da Covid-19. Esse coronavírus ninguém tinha como prever. E ninguém tem como se proteger contra isso. Então, nessa hipótese, Cícero, me parece que a empresa, em se valendo dessa condição, e inclusive ela terá que fechar as portas por causa disso, porque não é uma força maior que ela demite uma parte e mantém outros trabalhando. É porque ela fechou, ou ela fechou integralmente as portas, ou ela fechou um segmento, um setor, um departamento. Você entendeu? Então, a empresa tá numa situação difícil, por isso ela está se valendo desse expediente. Eu vou adiantar e colocar uma questão aqui, que é necessário a gente começar a olhar para essa pandemia com esse olhar enquanto sociedade. E aí volto naquilo que eu falei da outra vez que eu vim aqui na rádio. Eu erigi 3 pilares fundamentais para poder compreender juridicamente esse momento que nós estamos passando dentro do direito do trabalho. O primeiro pilar é o do bom senso. A gente tem que olhar para tudo com bom senso. Olhar para as coisas assim naquele padrão médio da sociedade. O segundo pilar é o da justiça do caso concreto, da equidade. Da gente compreender que cada caso tem uma solução diferente. Acabei de falar para você. A empresa alega que era força maior, mas na verdade lá encoberto ela tinha um mau gerenciamento. E o terceiro pilar é o respeito à Constituição Federal. Então a gente pode transigir sobre muitas coisas, mas a Constituição Federal nós não podemos passar por cima. A Constituição ela é para tempos difíceis, para tempos normais e para tempos difíceis. Então a gente respeita a Constituição Federal. Diante desse contexto, a gente precisa fazer o que em todas as análises que nós fizermos, Cícero, Oswaldinho, Daniel e os nossos ouvintes? A gente precisa fazer uma análise de proporcionalidade. Se nós empreendermos sobre o momento presente um olhar pensando da forma como a gente sempre pensou o direito do trabalho, o processo de trabalho, as relações de trabalho, nós não vamos conseguir interagir com a realidade que está se colocando à nossa frente. E o que eu quero dizer com isso, sintetizando? Não haverá como não ter pessoas, empresas, ninguém sairá sem consequências dessa crise. Todos nós perderemos juntos. Então as análises, elas precisam ser análises feitas de que forma? Como que nós podemos perder menos? Como que nós podemos ter o menos consequência desses riscos? Na hora que tiver que cortar, aonde a gente corta mais? Aonde tem mais. Vamos tentar primeiro cortar onde tem mais, depois cortar onde tem menos. Mas que todos, indistintamente, do maior ao menor, vão ter essas circunstâncias, eles vão. Então, por exemplo, o trabalhador está sendo demitido e recebendo 50%. Mas a empresa está fechando as portas. Ela está fechando as portas, fechando um departamento. Então, todo mundo está perdendo. Então, numa situação como essa, a gente sempre tem que pensar do ponto de vista da análise de quanto que vai se perder menos. Mas termos a empatia de saber, nos colocando no lugar do outro, de todas as relações, temos a empatia de saber que todo mundo está entrando com uma cota de sacrifício.
Agora, doutor, uma dúvida, né, que está surgindo muito, e isso ficou bem claro essa semana, quando o decreto do município autorizou, por exemplo, a reabertura do shopping. Porém, com horário reduzido lá no shopping, né? Nós tínhamos um funcionamento das 9h30 até as 22 horas, hoje o atendimento vai até as 19 horas. É claro que há uma redução na sua carga horária de trabalho. Vai haver uma redução do salário. Isso é legal? Até que ponto? Como é que isso vai acontecer? E tem muita gente preocupada, né? A pessoa trabalha no comércio lá no shopping, ela está preocupada com essa perda. Como é que isso vai acontecer, doutor? É assim, Oswaldo, aí nós estamos falando nas medidas alternativas à manutenção dos empregos, para que as pessoas não sejam demitidas. E eu acho que esse tem que ser o primeiro foco nosso. Antes de falar da demissão, falarmos sobre hipóteses que os empresários possuem, que os trabalhadores possuem para manter os empregos. Então, essa questão da redução do salário e da jornada, na verdade, redução da jornada de trabalho, e como trabalha-se menos, recebe-se menos, então redução da jornada e do salário, essa redução está prevista na MP 936, medida provisória 936 do governo federal. E aí o que essa medida provisória permitiu? Permitiu que as empresas reduzam a jornada de trabalho dos trabalhadores em até 3 parâmetros: 25%, 50% e 70%. Então, a empresa pode reduzir o horário de trabalho do trabalhador nesses 3 parâmetros: 25, 50 ou 70. Ou em qualquer percentual, se tiver uma negociação sindical na jogada. Mas empresa e trabalhador pode reduzir esses 3 percentuais. E a regra é essa: quantas horas ele trabalha por mês? Ele trabalha X horas, reduziu pela metade, ele vai ganhar metade do que ele ganharia se ele tivesse trabalhando a jornada integral, se reduziu 50%. Só que, o que é interessante? A MP 936, ao criar essa hipótese de redução da jornada de trabalho e, portanto, dos salários, ela tem qual objetivo, Oswaldinho? O objetivo, nesse caso, foi assegurar fluxo de caixa para as empresas. Por quê? Porque se tem que pagar o salário integral e não tem dinheiro, o que quebra as empresas é a ausência de fluxo de caixa. Então, você vai diminuindo o custo mensal da empresa para ela poder subsistir nesse período de crise, ok? Agora, o Estado, o governo federal, criou um benefício emergencial de preservação do emprego e da renda para esses trabalhadores que venham a passar por essas circunstâncias, por essas situações de redução da jornada de trabalho e redução dos seus salários. E além, só para acrescentar, além disso, o governo também criou linhas de financiamento, né, de capital de giro para essas empresas, normalmente as menores, né, para contratar empréstimo para pagar salário de funcionário, né? O que acontece é que o que a gente tem ouvido muita reclamação é que essas linhas de crédito nos bancos ainda não chegaram, que se fala lá na ponta, mas ainda não chegou para as pequenas empresas. Mas só para fechar essa questão, é assim: o trabalhador, no caso do shopping, que o shopping vai abrir em meio período, então esse trabalhador, eles vão reduzir a jornada dele pela metade, ele vai receber a metade do empregador. Só que esse mesmo trabalhador será cadastrado pelo empresário, e aí o ônus é do empresário fazer esse cadastro. Se ele não fizer, ele que vai ter que pagar essa diferença. Esse mesmo trabalhador será cadastrado lá no governo federal, no Ministério da Fazenda, no benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda. E aí, esse valor que o empregado está deixando de receber da empresa, ele vai receber um valor do benefício emergencial, que não será a integralidade, isso é importante dizer, mas será algo próximo, porque se calcula como se calcula o seguro-desemprego, que o seguro-desemprego se calcula em 0,8, começa em 0,8 do salário. Então, na verdade, o que o governo fez? Ele criou essa opção que as empresas possam reduzir os salários dos trabalhadores e da jornada e, portanto, o salário dos trabalhadores, mas para os trabalhadores não ficarem descalços, criou esse benefício que esse trabalhador vai receber. E ainda assim, com uma previsão de que, se esse trabalhador ficar, e o período máximo para ele ficar com essa jornada de trabalho reduzida e esse salário reduzido é de 90 dias.
Se esse trabalhador ficar os 90 dias com a jornada e o salário reduzido, quando ele voltar ao trabalho normal, ele tem 90 dias sem poder ser mandado embora da empresa. Sob pena de, em sendo mandado embora, você paga um valor a mais porque ele está sendo mandado embora. É uma garantia diferida de emprego. Doutor, eu acho que nunca se imaginou que essa, digamos assim, né, foi muito comentado no início, quando se lançou essa reforma trabalhista, né, as regras que vieram para mudar a livre negociação entre patrão e empregado, que ela fosse aplicada tão rapidamente, porque isso chegou exatamente no momento em que nós estamos passando por essa pandemia, né? Quer dizer, a livre negociação, o entendimento entre empregador e empregado. Quer dizer, hoje ela está funcionando 100%, no caso nosso. Olha só, Daniel, eu volto a dizer para você, é óbvio que a gente olha para o direito e olha para a realidade. A gente sabe que a realidade hoje, essa livre negociação, ela não é tão livre assim. Uhum. A empresa vai pensar o que ela precisa fazer, vai sentar com os trabalhadores e o trabalhador acaba tendo que aderir a isso. E essa perspectiva é uma perspectiva que a gente critica muito na área trabalhista. A admissibilidade de que trabalhadores e empresários negociem em mesmo patamar. Porque a realidade é que isso não acontece. Uma realidade estudada, provada cientificamente e empiricamente no curso da história. E essa realidade não acontece. Só que, como eu frisei lá no começo, só que esse é o entendimento clássico, a forma clássica de se olhar para o direito e para as relações de trabalho. Não é a forma como nós temos que olhar agora, ao meu sentir, para a realidade que está posta. Nós estamos num momento de excepcionalidade. E no momento de excepcionalidade, situações extremas requerem decisões extremas. Situações excepcionais requerem saídas excepcionais. Então, num momento como esse que nós estamos vendo agora, eu reservo aquela crítica do direito do trabalho clássico, que eu a faria aqui, em qualquer lugar que eu estivesse. Eu reservo aquela crítica e reconheço que neste momento que nós estamos vendo agora, é muito útil essa possibilidade da negociação individual para resolver, só que tem um detalhe, e isso precisa ficar bem claro, Oswaldinho, e bem claro, Farias. Todas essas alternativas que estão sendo criadas, e que foi criada essa livre negociação por acordo individual no artigo 2º da MP 927, todas essas alternativas, elas têm um pressuposto: manutenção do trabalho. Elas não podem ser utilizadas para extinguir o contrato de trabalho e não pagar o que deve o trabalhador. Então a gente tem que ter isso em mente. A gente admite que está sendo muito útil essa negociação nesse momento histórico, por causa das circunstâncias que nós estamos vivendo e da imediatidade das relações de trabalho que precisam ser resolvidas. Ou seja, a empresa amanhã tem que decidir, vai fechar, vai ficar aberto, vai suspender, então você tem que já faz ali no papel, já está resolvido. Agora, essa utilidade, ela se justifica em razão da excepcionalidade que nós estamos vivendo agora. Mas não de uma maneira que você possa dizer assim, que bom que agora vai ser assim daqui para frente. Porque a gente sabe que na hora que passar essa circunstância, se manter essa perspectiva, isso tende a gerar um problema social muito grande. E aí nós temos grandes exemplos. Nós temos grandes exemplos no mundo do deletério dessas condições. Os Estados Unidos, ontem, publicou que está com o maior índice de desocupação da história, de desemprego da história dos Estados Unidos. Sabe por quê, Daniel? Sabe por quê, Cícero? Sabe por quê, Oswaldo? Uhum. Porque nos Estados Unidos o modelo da contratação das relações de trabalho lá é muito precário. De ordinário, as pessoas ganham em cima daquilo que elas recebem na semana. Ganha por hora, né? Ganha por hora. E aí o que está acontecendo? Simplesmente as pessoas cortam essa prestação de serviço e essa pessoa fica desocupada no outro dia. Então, a gente sempre, tantas pessoas sempre defenderam o modelo norte-americano, e agora a ausência dos direitos sociais, a ausência do modelo protetivo das relações de trabalho lá, está criando um flagelo social americano sem precedente histórico. Agora, é óbvio que o governo lá tem mais caixa, mais capacidade de atender essa população, mas não desnatura que o problema esteja acontecendo. Não desnatura que o problema esteja acontecendo.
paradoxalmente, para aqueles que tanto discutem a área trabalhista, agora o exemplo norte-americano reforça a importância do sistema de proteção social que nós temos no Brasil. Reforça a importância das empresas terem uma regularização na contratação dos trabalhadores para as próprias empresas. Porque agora ele pode reduzir o salário, reduzir a jornada, reduzir o salário, autorizado pela lei, e colocar esse trabalhador recebendo um benefício emergencial. Olha que lição os nossos direitos sociais, o direito trabalhista do Brasil está dando para o mundo e para os norte-americanos. 11 horas com 35 minutos, estamos conversando com o advogado Wander Medeiros, doutor Wander Medeiros, que está falando das leis trabalhistas. Deixa eu dar uma geral aqui no nosso WhatsApp, tem muitos questionamentos, e um dos questionamentos aqui que está com bastante frequência, doutor, e eu tenho percebido isso daí já, a pessoa só pediu para não colocar o nome, né, da empresa que ela trabalha, que isso está acontecendo, mas vamos lá, ela trabalha numa empresa terceirizada, que rompeu o contrato lá, ou seja, ela trabalha numa empresa, né, presta-serviço para essa empresa terceirizada, e essa empresa então rompeu o trabalho com o local ali onde ela presta serviço. A empresa vai sair agora em junho. Aí o que aconteceu? Eles deram no dia 29/4 aviso de férias para todo mundo retornar agora dia 28 de maio, certo? Então ela estará de férias. No dia 16 de maio, aí ela vai assinar o aviso prévio. Eles vão assinar o aviso prévio. Estão perguntando se isso é legal. Eu posso dar férias aqui para todo mundo e aí quando voltar vocês assinam o aviso de demissão? Isso pode acontecer? É legal ou não, doutor? Olha só, Oswaldo, aí eu vou dividir a resposta dessa pergunta em duas frentes. Se a gente pensasse daquele conceito que eu estou falando, se não existisse pandemia, se fosse aquele direito de trabalho clássico, sem pandemia, sem esse momento que nós estamos vivendo hoje, há uma discussão jurídica muito séria de que esse tipo de atitude, essas férias são nulas. Porque na verdade a pessoa, ao invés de mandar embora e pagar a rescisão, está ganhando mais 30, 40 dias na frente. Sendo muito direto, tem toda uma construção teórica em cima disso aí, mas sendo direto para os nossos ouvintes. Para o tempo normal, para o tempo ordinário, fora dessa pandemia, eu tenderia a te afirmar que essa perspectiva da empresa, que ao invés de colocar em aviso prévio indenizado e pagar dentro de 10 dias, manda para as férias e quando volta das férias assina um aviso prévio, isso aí é uma postergação das verbas rescisórias e, portanto, seria nulo esse tipo de atitude na forma do artigo 9º da Consolidação das Leis do Trabalho. Só que isso é para o entendimento de um tempo ordinário, dentro da excepcionalidade que nós estamos vivendo. A própria medida provisória 927 autorizou a concessão de férias coletivas com o pagamento do terço só para dezembro, com o 13º. Dentro desse momento histórico que nós estamos vivendo, a ideia da preservação das empresas e da manutenção do seu fluxo de caixa fez com que se criasse inúmeros institutos para que pudesse a empresa se valer disso. Então, nesse caso, me parece que pela circunstância que nós estamos vivendo, esse procedimento dessa empresa terceirizada não tem nada de errado dentro das circunstâncias que nós estamos vivendo, tá bom? Mas você vai encontrar quem, analisando do ponto de vista clássico, vai falar, não, isso é nulo porque houve reserva mental da demissão imotivada e essa reserva mental da demissão imotivada justifica a nulidade dessa concessão de férias. Mas me parece que no contexto que nós estamos vivendo agora, não há nenhuma ilicitude nessa conduta. É uma manobra da empresa, no caso. Eu chamaria de... o aviso prévio vai ser dentro do período das férias, né? Não, o aviso prévio não vai ser dentro do período das férias. Ela vai voltar agora. Ela vai retornar das férias e retornando assinará o aviso prévio. Provavelmente esse aviso prévio indenizado para rescisão ser paga em 10 dias da data da assinatura do aviso prévio. É uma permissibilidade legal que as empresas possuem e elas estão se utilizando dessa permissibilidade legal. Volto a dizer, porque as empresas são ruins, o trabalhador é bonzinho, ou as empresas são... Não, é porque nós estamos num momento em que todos irão pagar algum ônus. Nós estamos vivendo um momento em que todo mundo terá algum prejuízo, maior ou menor, todos nós teremos. E a gente tem que olhar para isso, entender isso e pensar em como evoluir para sair desse cenário.
uma outra dúvida aqui que tem surgido bastante, aí ela já vai lá dentro, né, do benefício que está sendo pago pelo governo. Eu conversei com várias pessoas que passaram por isso daí, viu, doutor? A pessoa também pede para não se identificar, mas ela está dizendo o seguinte: minha irmã estava trabalhando, como estava com 3 meses de experiência, ela tentou então fazer o cadastro dos R$600, não deu certo, ela foi demitida. Será que ela ainda consegue se cadastrar? Ou seja, o que dá para entender é que ela estava de experiência, né, naqueles 3 meses, e aí ela foi demitida. Ela fez o cadastro para ganhar os 600, não ganhou os 600. Veja só, o que aconteceu aí? Como ela estava com vínculo aberto na Previdência Social, eles bloquearam os 600, mas eu tenho uma boa notícia para ela. Ela deverá agora dar entrada. Ela entrou no hiato. Nem o seguro-desemprego ela terá, porque ela estava no aviso, ela estava no período de experiência. Que situação. Que situação terrível. Infelizmente, ela não terá. Eu estava pensando, ela poderá dar entrada no seguro-desemprego, mas se ela estava no período de experiência, ela não tinha período aquisitivo ainda de seguro-desemprego. Bom, né? Pensa para ela entrar novamente. Porque quando que ela foi demitida? Fala aí o dia. Não, ela não fala. Ela deve ter sido demitida no mês de competência que nós estamos, no mês de maio. Peça para ela dar entrada novamente nesse benefício emergencial no mês de junho, porque aí já vai ter entrado no cadastro a demissão dela, então ela vai poder receber esse benefício emergencial. Uma das maiores reclamações que nós temos aqui, doutor, é o caso Douracer, né? O caso Douracer, tá todo mundo reclamando. Bom, o que acontece? A Douracer, todo mundo sabe, tinha um contrato com a prefeitura, caiu naquela operação, o contrato foi rompido, todo mundo foi mandado embora, né? E aí eles estão brigando na justiça para receber os direitos. O que a gente ouve muito aqui, né, Daniel, é que eles alegam, os funcionários estão alegando, doutor, para nós aqui, até, assim, o que a gente orienta sempre aqui, né, é que o pessoal, né, procure um advogado, porque eu acho que o advogado tem que ter essa resposta. Mas vamos lá. A pergunta que eles fazem aqui, doutor, segundo eles, é que o acordo já estaria assinado pelo juiz, que o dinheiro já estaria na conta, mas não libera o dinheiro para o funcionário. Pode isso? Em que situação isso poderia acontecer? Talvez, não sei se o senhor tem como comentar, porque é um caso, né, que vem rolando na justiça, mas a alegação deles é essa, né, Daniel, em tese, né? Que o dinheiro estaria na conta, mas não libera para eles. Existe, né? Até no ano passado, Oswaldo, eu fiz uma entrevista. Dependeria do juiz, né? Eu fiz uma entrevista com 2 advogados, porque são vários advogados, são vários grupos de trabalhadores, né? E cada grupo contratou um advogado. E esse advogado que falou, inclusive na presença do presidente do sindicato, o seguinte: a prefeitura fez um repasse na época de um valor X para a empresa, e esse dinheiro foi retido pela justiça para pagar a indenização desses funcionários. Só que o saldo é insuficiente e a justiça estava averiguando se haviam outros bens em nome da empresa, né, para fazer o levantamento total do saldo e fazer o pagamento. Na época, o advogado alegou que o juiz estava avaliando. A decisão cabe a ele. Então, ele até explicou que não adianta ele ir lá e bater na porta do juiz e falar para ele: ó, o senhor precisa liberar essa grana aí que o pessoal precisa receber, né? Foi a alegação. Só que muita gente cobra que esse dinheiro tá lá e não é liberado. Até onde eu sei, pela fala do advogado, do profissional que defende um grupo, é que existe sim um dinheiro piorado, foi um repasse da prefeitura, eu não sei de quantos milhões, para pagar o saldo daquele mês dos trabalhadores. E esse dinheiro não é suficiente para quitar a dívida que a empresa tem com todos. Veja só, Oswaldinho, eu fico extremamente feliz cada vez que sou chamado para vir aqui no seu programa, por essa condição de professor da área trabalhista. Tem 18 anos que eu dou aula de Direito do Trabalho e Processo de Trabalho, mas eu também sou advogado, inclusive dirigente de ordem, sou conselheiro federal. E dentro do nosso regramento interno corporis, nosso lá, uma das coisas que o advogado é impedido de fazer é comentar casos de outros colegas. É uma falta ética. E eu, como conselheiro federal, eu não poderia, em hipótese alguma, me incidir numa falta ética desse gênero. Para qualquer circunstância que alguém tenha um problema jurídico, em qualquer circunstância, sem tratar desse caso específico, o que a gente sempre recomenda?
que procure o seu advogado de confiança, converse com o seu advogado, ele é a pessoa indicada para tirar todas as suas dúvidas. Então eu acho que a primeira coisa que eu posso dizer numa situação como essa é esse: a pessoa tem que procurar o seu advogado e pedir licença para não fazer o comentário desse caso específico por essas razões que eu disse aqui. É uma falta ética eu comentar um caso que já tem um colega atuando. Eu nem conheço o processo. Como é que eu vou comentar um processo que eu não sei qual que é? Não, é exatamente isso. Nós não incorremos nesse erro aqui também no programa, porque as perguntas são feitas aqui na hora do quadro Na Boca do Povo, né, que dá a oportunidade das pessoas reclamarem, né, sobre determinados assuntos, e a gente sempre orienta: procure o seu advogado. Exatamente. Procure o seu advogado, que é a pessoa que vai... É complicado, né? Complicado. Como é que nós vamos dar uma opinião? É a mesma coisa dessa uma... usina aí, o pessoal cobrando. Mas tem um advogado trabalhando no caso. E eu nem conheceria o processo para fazer qualquer menção. Feitas essas ressalvas, o que eu posso dizer do ponto de vista abstrato, e aí falando de qualquer processo, de qualquer situação e do trâmite da justiça, o que eu posso dizer para você? O nosso Tribunal Regional do Trabalho do Mato Grosso do Sul e a Ordem dos Advogados do Brasil, isso aqui é muito importante. A OAB, 4ª Subseção Dourados, presidida pelo presidente Alexandre Mantovani, e a Ordem dos Advogados do Mato Grosso do Sul, presidida do Dr. Mansur Elias Carmucci, a Ordem dos Advogados, tanto em Dourados quanto em Campo Grande, em nível de estado todo, foi muito diligente no sentido que quando começou a pandemia, e aí fazendo justiça, a OAB Nacional, o presidente Felipe Santa Cruz, a OAB do modo geral, Dourados, Campo Grande e Nacional, a OAB foi muito diligente e imediatamente iniciou tratativas com todos os tribunais, em Dourados, na Justiça, em Campo Grande, com os tribunais que pegam o estado todo, e Nacional com todos os tribunais do Brasil. Mandou ofício, fez reunião, tanto o Alexandre Mantovani aqui, quanto o Mansur Elias Carmucci no estado, quanto o Felipe Santa Cruz, e é claro, eu estou citando os nomes dos presidentes, mas todo mundo envolvido nesse processo. Todos foram muito diligentes. E de um modo geral, todas as justiças se empreenderam, se impregnaram por esse pedido da ordem, no sentido de liberar o dinheiro que tiver nos processos. E assim tem acontecido. Quando isso é possível. Porque aí cada processo tem a sua particularidade e tal. Então, a ordem atuou muito forte nesse sentido de buscar, junto às instituições da justiça, junto aos tribunais, às varas e tal, buscar que o dinheiro que tiver no processo seja liberado. Por quê? Porque às vezes o dinheiro fica parado no processo um tempão e esse dinheiro agora precisa estar irrigando a sociedade, precisa estar na mão das pessoas, você entendeu? Mas aí isso é o cenário abstrato. O que a OAB tem feito por isso? Sobre isso eu posso falar. Agora, volto a dizer, um caso concreto, específico, eu não teria como me reportar aí. Até porque nesse caso específico, Deus, Aldinho, são mais de 100 trabalhadores. Aí você imagina que tem 1 milhão na conta, né, para pagar a multa rescisória de todo mundo. E eu, que sou leigo no assunto, acho que isso é insuficiente. Se você for analisar, 100 e poucas pessoas trabalhando há quantos anos? Né, de uma empresa prestadora de serviço aqui do Dourados, hipoteticamente falando, então não sou especialista no assunto, até por isso de repente tenha, mas a questão é o seguinte, é aquela mesma resposta, só o advogado ou o presidente do sindicato. Deixa eu dar uma só para mim não cometer um ato falho aqui, ser injusto. Se de um lado a OAB foi atrás para esses alvarás serem sacados e serem pagos, de outro lado a gente tem que ressaltar a nobre postura dos magistrados e dos desembargadores e dos ministros, e servidores públicos de modo geral. Todo mundo se impregnou desse ideal de tentar fazer com que os processos, com que a justiça auxilie a sair dessa crise econômica. Então eu teci loas à administração da Ordem em Dourados pelo Alexandre Mantovani, Mansur Elias Carmucci no estado, Felipe Santa Cruz no Brasil, mas eu seria injusto se eu não fizesse as mesmas referências e agradecimentos aos magistrados, aos desembargadores, aos ministros e servidores da justiça, porque esse pessoal também pegou firme para nos auxiliar. E aí a gente tem conseguido atender esse propósito. Bom dia, Oswaldinho. Eu queria saber, você trabalha 8 horas por dia, a empresa muda você para trabalhar nas 12 horas, ela é obrigada a pagar hora extra ou não? Alex de Rio Brilhante. Pergunta interessantíssima, Alex. Bom, primeiro ponto,
precisaria de um esclarecimento aí, mas eu vou trabalhar dentro de uma racionalidade mediana para poder responder o Alex. É óbvio que a empresa muda para trabalhar 12 horas adotando a jornada 12 por 36, né? Não para colocar o cara para trabalhar 12 horas todo santo dia, como se fosse 8 horas de trabalho. Então, a adoção da jornada 12 por 36, ela pode ser colocada como uma imposição da empresa. Ela pode ser colocada pela empresa. Agora, o que a medida provisória 927 criou nos serviços de saúde, é a possibilidade das empresas cobrarem do trabalhador horas a mais, chegando até as 12 horas diárias, ou quando a pessoa trabalhar já em regime de 12 por 36 até 2 horas suplementares a mais, as empresas cobrarem essas horas suplementares a mais na área de saúde, não em qualquer área, na área de saúde, e podendo compensar essas horas mediante banco de horas sem o pagamento de horas extras. Então, afora isso, que seria colocar 12 por 36 para as pessoas entenderem, trabalha 12 horas e descansa 36. Afora a adoção da 12 por 36, que não gera hora extra, que pode ser colocado pelo empregador. Afora serviços na área de saúde, com base no MP 927, que pode ter elastecimento da jornada por força maior do artigo 61 da CLT. Afora essas duas circunstâncias, colocar a pessoa para trabalhar mais de 8 horas por dia, ela tem que receber horas extras. E uma terceira hipótese, o banco de horas. Afora a adoção do banco de horas. Mas aí não poderia colocar para trabalhar 12. Poderia colocar para trabalhar até 10, porque o banco de horas admite 2 horas suplementares só. Afora essas 3 hipóteses, tem que pagar hora extra. Tem uma pergunta aqui interessante também. Bom, em relação à abertura do comércio, meu amigo, do mercado, se um optou por trabalhar no dia 1º, o outro fechou as portas, daí o acordo feito antes, né? Anteriormente. Tem que ver o que acordo foi feito. Se existe um acordo prévio, né, com o trabalhador para funcionar naquele dia do feriado, beleza, né? Com a categoria, beleza. Se não tem um acordo, aí é uma outra questão, né, doutor? Ele está dizendo que um grande supermercado no dia 1º não funcionou, mas o outro funcionou. Isso pode ou não pode? E a outra pergunta que ele faz é em relação ao tempo de férias, né? Por exemplo, ele completou 1 ano e tem direito a férias. Qual é o período, né, de tolerância que a empresa tem para dar as férias para aquele funcionário? Minha férias venceu em maio. A empresa é obrigada a me dar essas férias já em maio? Tem um prazo para isso? Não tem prazo? Como é que funciona, doutor? A sua pergunta, muito inteligente, já compreende parte da resposta. Como é que você adquire o direito das férias? Você tem que trabalhar 12 meses. Esse é o chamado período aquisitivo. Você entra na empresa, trabalha 12 meses, você completou 12 meses, você tem direito às férias. A partir do momento que você tem direito às férias, nasce para você um direito, que é receber as férias, e nasce para a empresa uma obrigação, que é te conceder as férias. Só que quem escolhe qual mês que você vai sair daquelas férias que você tem direito é a empresa. E já era assim, sempre foi assim. Quem escolhe é a empresa. Só que para não deixar em aberto e a empresa poder escolher, eu tô há 10 anos trabalhando, a empresa ainda não escolheu quando vai ser minhas férias. Aí a lei criou um critério para a empresa. Falou, olha, o cara trabalhou 12 meses, ele tem direito às férias. Você tem que conceder as férias para ele. Então nós vamos fazer o seguinte, você vai ter 12 meses, depois que ele adquiriu o direito às férias, para conceder as férias para ele. É o chamado período concessivo. Dentro desses 12 meses, a empresa escolhe quando é que ela vai conceder as férias para o trabalhador. No limite dos 12 meses que são contados da data que ele completou os 12 meses para adquirir o direito de férias. Mas permite, por exemplo, a pessoa nesse período aí, após completados os 12 meses, deixar vencer a segunda ou tem que ser antes de vencer a segunda? Terceira, não pode deixar vencer 3 férias, né? Não pode. Se a empresa, acho que o jeito mais simples de falar isso aqui é assim: se ela passa o período concessivo e não concede as férias, essas férias passam a ser devidas em dobro. Então o cara trabalhou 12 meses, então adquiriu o direito às férias. Só que passa os 12 meses e ela não concede. Aí
tem que pagar em dobro se deixar passar os 12 meses do período concessivo. Do ponto de vista prático, é o que o Cícero falou. Por quê? Porque o cara não para de adquirir direito às férias na medida que ele vai trabalhando. Então, quando passa que vence 2, a primeira ele tem que pagar dobrado. É uma outra forma de fazer a mesma conta. Muito bem. 11 horas e 55 minutinhos aqui na Grande FM. Estamos conversando com o Dr. Wander Medeiros. Sabe que o Dr. Pedro Robb falou assim, que até a voz do Dr. Wander Medeiros é bonito. Ah, pai. Dei entrada no auxílio doença no dia 16 de março. Meu salário é de 3 mil. Só que o INSS quer me pagar nos 90 dias de atestado. Só o mínimo. Eu não tenho mais para quem recorrer. Tenho perícia marcada, mas eles não estão atendendo. Fica prorrogando a perícia. Só meu remédio custa R$ 1.720. Meu Deus do céu, hein? Complicado, né? O INSS ele tem sido um órgão que tem tido muitas ações na justiça contra ele por causa desse tipo de circunstância. Ele tem os normativos lá, que ele segue esses normativos, mas agora uma situação como essa, excepcional como nós estamos vivendo, não está tendo a perícia presencial por causa da quarentena, por causa do Covid, e aí eles estão cortando benefício. Isso é um absurdo. O que eu recomendo para essa pessoa? Procure um advogado previdenciarista da sua confiança, e esse advogado vai entrar com uma ação pedindo uma liminar para você continuar recebendo enquanto essa perícia não pode ser feita. Muito bem. Bom dia. Eu dispensava a empregada doméstica aos sábados por 1 ano, sendo que essa sobra de horas nunca cobrei dela, pois a dispensa saía da minha parte. Porém, agora preciso que ela trabalhe aos sábados, e a empregada disse que o advogado dela orientou que eu não posso fazer essa exigência. CH de 44 semanas. Paulo fez a pergunta. Paulo, esse advogado orientou corretamente a trabalhadora, e eu vou te explicar o que acontece nessa circunstância. E aí a gente é um entendimento que não tem nada a ver com a contingência do Covid, aqui é a realidade desde sempre, né, do direito do trabalho. O contrato de trabalho, ele é um contrato, no contrato de trabalho vige o princípio da primazia da realidade. Mas o contrato de trabalho, ele é fixado de forma expressa, anotando a carteira, mas também de forma tácita. O que é de forma tácita? Subentendida, não declarada expressamente. A gente vai fazendo no dia a dia. De boca, vamos dizer assim. Não é nem de boca, porque de boca é expresso, só não está escrito. Ele é expresso, mas ele não está escrito. É aquele que é subentendido. Então, por exemplo, todo dia você vende camisa azul aqui pra rádio e não usa uniforme. Mas você faz isso há 20 anos. Ora, ninguém combinou que você não ia usar o uniforme, Cícero. Mas foi um acordo que virou. Você gosta de usar camisa florida de praia todo santo dia. Perfeito? Então, nessa situação que foi narrada aí pelo Paulo, o que está acontecendo? Quando essa empregada começou a trabalhar e ele dispensou ela do trabalho aos sábados para que ela trabalhasse só 40 horas por dia, essa cláusula que ninguém comentou, ninguém falou, ela passou a existir em razão do dia a dia, em razão da prática reiterada no curso da contratualidade. Essa prática reiterada tem natureza jurídica de cláusula contratual que adere ao contrato de trabalho e não pode ser modificada por conta do princípio da intangibilidade contratual e da vedação da alteração contratual lesiva no curso da relação de trabalho. Então, de fato, essa trabalhadora que ele dispensou de trabalhar as 44 horas semanais e passou a trabalhar 40 horas e recebeu o salário pelo serviço de 40 horas semanais, isso incorporou ao contrato de trabalho dela como um direito dela. E agora, se ele quiser impor que ela trabalhe aos sábados, ou ele vai pagar a mais, ou ela não vai receber, ela pode obstar a prestar esse trabalho. Por quê? Porque aderiu ao contrato de trabalho dela que ela receberia o salário para trabalhar não 44, mas para trabalhar 40 horas por semana.
11 horas e 59 minutos. Viu como flui a coisa aqui, doutor? O pessoal interage bem com a gente, né? O pessoal tá curioso, não tá não, doutor? Tá legal, né? Que bom, que bom. Que bom. Doutor, mais uma vez quero agradecer, tá legal? Quero agradecer a presença do senhor aqui na programação da Rádio Grande FM. Esperamos que a gente tenha colaborado de alguma forma com o nosso ouvinte neste momento de preocupação com todos, né? Todo mundo está preocupado, todo mundo está assustado, todo mundo está se cuidando, está se preservando, mas tem a preocupação maior que sem dúvida nenhuma, também ao lado da saúde, de ter a saúde em dia, de estar bem, também o seu sustento, né? E aí muita coisa vai chegando na cabeça da pessoa, a pessoa fica maluquinha. Então a gente espera ter de alguma forma colaborado aí com o nosso ouvinte, e infelizmente, né, doutor, não é um economista, né, mas as previsões não são boas futuras, pelo que a gente tem visto aí no mercado, não só nacional, mas mundial, né, doutor? Exatamente, Oswaldinho. Infelizmente, o cenário que se aproxima, ele será, além das perdas humanas, ele será também de muitas perdas econômicas. E essas perdas econômicas tendem a resultar um custo social da nossa sociedade fragilizada que nós já temos. Isso tende a se acentuar. O que eu tenho dito nesse momento, e aí por isso a felicidade de estar aqui falando com vocês, é que numa situação como essa que nós estamos vivendo, o que cada um pode dar? Eu acho que a primeira pergunta é essa, um exercício de empatia. Como cada um de nós podemos contribuir para sairmos desse quadro que nós estamos vivendo, sabendo que ninguém sairá sem nenhuma mácula, sem nenhum tipo de prejuízo, sem algum tipo de perda. Que seja a perda menor possível, é o primeiro ponto. O segundo ponto é cada um buscando dar o melhor que tem de si. Então os jornalistas estão aqui na rádio informando, estão na imprensa divulgando artigos, os agentes da área de saúde, médicos, enfermeiros, eles estão lá nos hospitais, na linha de frente, eles são a vanguarda da defesa da nossa sociedade nesse momento, né? Os policiais estão nas ruas dissuadindo as pessoas de aglomeração, fazendo o seu papel, impedindo o saque, e nós que somos da área do direito, o que nós podemos fazer? Eu acredito que o que nós podemos fazer é isso que eu estou fazendo aqui, é poder trazer um pouco de auxílio para tentar diminuir de alguma forma essa angústia, ser um lenitivo para esse momento de dificuldade para empresários, para trabalhadores e para a nossa sociedade de um modo geral. Se a gente puder contribuir, cada um só pode dar o melhor que tem de si. Então a ideia é que a gente venha aqui espontaneamente. Eu fico muito feliz cada vez que você me chama, estou à disposição. Quem quiser me encontrar pelas mídias sociais, meu Instagram é @_VanderMedeiros. Tem o meu canal no YouTube, a gente faz live diariamente discutindo temas relevantes. É o Sapere Audi, professor Vander Medeiros, Sapere de latim, então se escreve como se fala. E tem Facebook, é meu nome, pode me encontrar. Eu estou à disposição. O que eu puder contribuir da minha parte, com o melhor que eu puder dar de mim nesse momento, eu estou à disposição. E quero aproveitar só uma utilidade pública aqui da rádio, Oswaldinho, sim, a pedido do presidente Alexandre Mantovani e do nosso delegado da Caixa de Assistência, Diego Zanoni Fontes. Ele pediu que reforçasse aqui a informação para a advocacia. Na próxima terça-feira, dia 12, das 8 às 12 e das 13 às 17, estará sendo realizada lá na CAAMES a vacinação contra a gripe para os advogados inscritos na OAB. Opa, que é legal. Feita anualmente pela Ordem dos Advogados e a Caixa de Assistência. Então o doutor Alexandre Mantovani pediu que eu fizesse esse convite para a advocacia, para que as pessoas estejam atentas para a vacinação que será na próxima terça-feira. O sistema será de drive-thru, para as pessoas não terem que descer do carro. Então provavelmente vai ter uma fila e aí dentro do próprio carro vai tomar a vacina, né? Sendo que do período das 8 às 10 da manhã só serão vacinados os advogados ou advogadas com idade superior a 60 anos de idade. Então esse período da manhã é para os prioritários da idade, advogados e advogadas acima de 60 anos. E depois, nos outros horários, que vai das 8 às 12, das 13 às 17, então das 8 às 10, advogado de 60 anos. Das 10 às 12 e das 13 às 17, qualquer advogado, estando em dias com a ordem,
não estando devendo anuidade, não estando devendo nada na CAAMES, plano de saúde, ele vai ter essa vacinação, que é algo que é concedido pela ordem para poder imunizar a nossa classe de advogados. Maravilha. Um abraço, doutor Wander. Muito obrigado. Deus abençoe sempre, tá bom? Muito obrigado mesmo. 12 horas e 5 minutinhos, meio-dia e 5. Daqui a pouquinho vai estar conosco o diretor da Sanesul do estado de Mato Grosso do Sul, Valtinho Carneiro. Tá? E aliás, eu quero falar que a Sanesul tem trabalhado para universalizar o serviço de esgotamento sanitário em todos os municípios atendidos pela